O corpo jubiloso. Eu queria começar com palmas para o sétimo capítulo. Muito se fala sobre a relação da mulher com o corpo, mas Clarissa mostra de uma maneira inédita o que deixamos de ganhar se não olharmos para ele com o devido carinho. Pode acreditar, não tem nenhuma mulher mais sensacional e deliciosa que você, e isso não tem a ver com o espelho. Primeiro ponto: o nosso corpo não pode ser separado da nossa história. Separar o corpo da nossa história é nos arrancar da terra que nos gerou. É nos separar das nossas antepassadas, como se seu sangue e suas formas fossem indignos de continuidade. Quando a mulher é ensinada a rejeitar seu corpo, ela aprende, sem saber, a rejeitar também o corpo da sua mãe, das suas irmãs, das suas filhas. Perde-se assim uma linhagem inteira de reconhecimento e orgulho. Somos grandonas? Beleza, vamos assumir então o nosso tamanho. Somos super pequenininhas? Também. Temos olheira, nariz grande, barriga, perna fina? Meu bem, esse não é um privilégio seu, é algo da sua linhagem, vai vir para você, junto com todos os ensinamentos que a sua linhagem acumulou também. Quando rejeitamos o nosso corpo, o que se instala em seu lugar é a fome. Não a fome de alimento ou beleza, mas uma fome mais antiga, a de ser vista, aceita, respeitada em nossa inteireza. Olha que perigoso, a gente terceiriza qualquer um à medida do nosso valor. E se for o corpo que anima a alma e não o contrário? Segundo Clarissa, o corpo fornece papel em branco, a tinta e a pena, para que a nossa alma possa escrever nas nossas vidas. Lindo, né? Segundo ponto, o nosso corpo precisa ser olhado pela ótica da função. Tá tudo funcionando por aí? Digestão, reflexos, coordenação. Suas pernas estão te levando ao topo da montanha para ver o sol se pôr? Você consegue brincar com seu filho? Por que que esse não é o termômetro da nossa satisfação com o corpo? E sim as rugas do canto do olho, a boca que ficaria melhor preenchida, a celulite. Uma coisa é buscar estar bem fisicamente, se arrumar. A outra é medir a aceitação do corpo pela estética e não pela função. Nosso corpo é uma estrutura divina que funciona perfeitamente bem. Segundo Clarissa, a questão não é o formato, tamanho, a cor, a idade, mas sim se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se o corpo nos dá todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Terceiro ponto, o nosso corpo sabe. Na real, é ele quem sabe mesmo das coisas. O corpo é um ser multilingüe, um instrumento de conhecimento. Um animal que sabe, que lembra, que fala mesmo quando a mulher já não consegue. Ele é, como nos contos de fada, um objeto mágico. Possui ouvidos que escutam o mundo e a alma, olhos que enxergam e veem além, força física e força sutil. Há nele sabedoria escondida nos ossos, nas articulações e até no dedo mínimo. Cada célula enxerga uma história, uma lembrança, uma oração silenciosa. Assim como a mulher selvagem, o corpo de loba simplesmente sabe. Não lembram de Lee que a nossa idade, ao invés de ser medida em anos, deveria ser medida por nossas cicatrizes. Quantos anos você tem? Tenho 20 cicatrizes. Faria muito mais sentido, não acham? O que vivemos fica marcado no corpo, mais do que se pode imaginar. Quarto ponto: o nosso corpo será sempre julgado por outros, mas não precisa ser julgado por nós mesmas. Há um silêncio profundo e antigo que envolve o corpo da mulher. Não o silêncio de serenidade, mas aquele imposto pela desaprovação, comparação, por aquele olhar que pesa e mede. Desde cedo, muitas mulheres aprendem que seus corpos existem como vitrines a serem avaliadas. Somos condicionadas a acreditar que há formas corretas de existir no mundo, com altura ideal, volume, proporções desejáveis e passos comedidos. E que tudo que não cabe nesse molde é excesso, é falha ou então vergonha. Quem não passou por isso? Mesmo que sua família tenha sido muito carinhosa com você e tenha dito que tudo isso é besteira, você já sentiu raiva, nojo, vontade de mudar alguma coisa no seu corpo. E se eu te disser que quando você faz isso, é a você mesma que você está odiando? Parece óbvio, né? Mas não é. É muito difícil entender que o corpo não é uma escultura feita para agradar os olhos de fora, mas um instrumento sensível, uma bússola da alma, um templo de experiências. O que a gente é ensinada, que o corpo precisa ser do jeito que a gente vê nas capas de revista, moldado para atender um ideal que ninguém sabe de quem é.
No mundo instintível é inconcebível uma mulher viver absorta com a sua aparência. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo. Nesse capítulo não temos só um conto, mas alguns contos que nos ensinam sobre como a comunhão com o nosso próprio corpo nos faz caminhar diferente. Clarissa conta uma história dela com uma amiga, Opalanga. As duas transformam feridas em rito, ao perceber que seus corpos são herança do seu próprio povo, que valoriza e vê esses corpos de forma totalmente diferente que a cultura urbanizada, a nossa cultura ocidental. Ela fala sobre suas vivências corporais, marcadas por chacotas, exclusões e julgamentos. Por causa das suas tradições, uma da Gâmbia e a outra do México, elas se olham com outros olhos. Olhos que veem o sagrado no que antes foi rotulado como errado. Elas dançam, cantam, celebram o corpo que têm. E nessa dança reaprendem que as suas formas são legítimas, e não apesar do que são, mas porque são exatamente assim. É urgente romper com essa ideia de que o corpo é um obstáculo a ser domado, um fardo a ser moldado. O corpo não é matéria bruta à espera de aprovação, ele é o chão onde o espírito caminha. É com ele que se percebe a música, que se sente o perfume, que se reconhece o toque da pessoa amada. É o corpo que permite à alma escrever sua história no mundo. O ideal de corpo esculpido, imóvel e eternamente jovem ignora uma verdade muito mais profunda. O corpo como território mutável, como planeta vivo, sujeito a estações, erosões, floradas. O corpo como a terra pode ser maltratado, loteado, explorado, mas também pode ser cuidado, reverenciado e habitado. Que coisa linda seria envelhecer sem problemas com o corpo, vocês não acham? Que lindo é olhar para nossa mãe e dizer que mulher. Olhar para nossa avó e pensar, sorte a minha, se eu tiver todas essas pelanquinhas e essas histórias para contar. Na mitologia da mulher borboleta, a transformação não exige heroísmos extremos. Basta pouco. Uma lembrança, um gesto, um olhar gentil. E essa é a sua lição. Esse mito que encena uma dança conta da força que uma borboleta tem para se transformar. A metamorfose verdadeira não está reservada aos fortes ou santos, mas àqueles que, mesmo feridos, escolhem escutar o que o corpo sussurra. A dançarina da borboleta é velha, larga, grisalha, mas também bela em sua completude. Ela é ao mesmo tempo reverenciada pelas tribos e incompreendidas pelos turistas que vão ao seu encontro. Bom, há um nível de compreensão mínima que talvez os turistas não tenham. Eles que lutem, que estudem e tentem compreender, quem sabe no ano seguinte. De qualquer maneira, a borboleta toca a todos. Seu corpo não é interditado, mas oferecido como bênção. Não é obstáculo, é canal. Não é culpa, é graça. Ela se mostra vulnerável e se dispõe, com suas imperfeições, a expor o que normalmente é silenciado. Se tem algo mais sensual e sagrado que isso, desconheço. Comentei com a Júlia Lopes, que está fazendo esse estudo desse livro comigo, que deveria haver uma aula obrigatória de sexo com a mulher borboleta para todas as meninas de 18 anos. Como que para tirar a carta, assim, de largada, a primeira aula. Já repararam que com 20 anos a gente se sente imperfeita demais quando estamos no auge do nosso corpo firme? Nem vem me oferecer para voltar no tempo, prefiro toda essa falta de colágeno junto com a minha confiança dos 47 anos. Reimaginar o corpo como algo sagrado e não como um projeto inacabado é devolver a ele a sua dignidade essencial. O corpo sente, reage, ama, move-se, então cumpre sua missão mais importante, viver. Não há padrão, forma ou idade que substitua isso. Cada corpo à sua maneira pode ser dança, reza, mapa, pode ser porta, abrigo, mãe e filha, pode ser chão e voo, e sobretudo pode simplesmente ser. A mulher que se reconcilia com seu corpo encontra uma natureza interna que não pede permissão para sentir, que não pede desculpas por ocupar espaço. O nosso corpo é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora, a misteriosa noite estrelada, e se deslumbra. Não perca essa oportunidade.